Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas ele é mais um da minha série aí, o Jogo da Vida com Pablo Marçal 2023. A mentoria, né, o Jogo da Vida. Eu vou estar passando para vocês aqui a primeira semana, como foi, quais as atividades e para vocês terem uma noção de como um cara comum de 42 anos de idade vai estar ao fim desse ano. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque o objetivo desses vídeos é transbordar o conhecimento adquirido na mentoria e fazer com que várias outras pessoas se libertem aí de bloqueios e comecem a aparecer para a prosperidade. E quando eu digo prosperidade, não necessariamente está ligado a única e simplesmente financeira, tá? Ela está ligada ao crescimento. Prosperidade quer dizer crescimento. Então você pode crescer em diversas áreas da sua vida, não só na questão financeira, tá bom? Se você crescer nas outras áreas da sua vida, o financeiro vai ser uma questão natural, ok? Então tá bom. Na primeira semana não participei da aula online, como eu havia dito, adquiri no período noturno, certo? Mas aí no dia 2 cheguei em casa e no dia 3, desculpa, cheguei em casa e já fui assistir a mentoria, comprei um caderno e fiz umas anotações das coisas que seriam ditas lá e que fariam sentido para mim, né? A primeira coisa que ele falou que fez bastante sentido foi o seguinte: nós acreditamos que isso aqui, que o nosso corpo é 100%, né? Mas a composição, digamos assim, do nosso ser, ela é só 1% essa matéria aqui. Tanto é que a gente morre, né? Essa matéria fica e a gente parte daqui para outra situação que não nos é conhecida, né? Só a gente tem fé e então fé é acreditar naquilo que não se vê, certo? Então, 1% é esse corpo aqui, 9% a nossa alma, um nível acima, e 90% espírito. Aí sim, o nível totalmente acima, aquele que se conecta com o Espírito Santo de Deus. Não estou falando aqui para você ser religioso nem nada e tal, só que, por exemplo, as tarefas da semana têm relação também com ler a Bíblia. E eu não estou falando para você ser religioso. Eu estou falando para você ler um livro de mais de 2000 anos, onde tem informações que você pode pegar e trazer para a sua vida. Códigos que você pode usar na sua própria vida. Tá certo? Na primeira semana, então, a Bíblia era para ser lido 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João e Judas, tá? E assim, eu já havia lido a Bíblia várias vezes na minha vida. Eu já fui um cara que tocou no coral da igreja, eu frequentava a igreja, né, bem mais do que eu frequento hoje, mas nunca tinha parado para ler livros inteiros, né, saber as histórias completas. A gente lia trechos ou no máximo capítulos, né? Mas eu não lia assim o livro inteiro, então foi muito legal porque me fez enxergar algumas histórias que eu não sabia, algumas coisas que eu não tinha conhecimento, tá certo? E o jejum da semana era retirar os açúcares processados. O que acontece? Eu não gosto de açúcar, eu não gosto de açúcar, eu não gosto de doce, então para mim foi tranquilo, né? Não foi sacrifício, eu tomo café sem açúcar, então para mim foi tranquilo, tá? A modelagem era Larry Page, né, o fundador do Google, um dos fundadores do Google. E modelagem é quando você assiste ali uma entrevista que esse cara deu ou a própria biografia dele mesmo, e aí você retira alguns códigos que lá ele lança para que você aplique na sua vida, tá certo? O filme era O Pianista, cara, que filme, não percam. Procurem aí no YouTube, tem no YouTube O Pianista. É um filme maravilhoso que conta a história de um pianista que na época lá do nazismo ele era judeu e acabou que perdeu a casa,
e foi mandado para um bairro que, enfim, era fechado, só judeus moravam lá. Eu não vou dar spoiler, tá? Assistam e vocês verão a qualidade que é esse filme. Eu nunca havia assistido, apesar de já ouvir falar dele uma ou duas vezes durante a minha vida, mas nunca tinha assistido. E muito, muito bom, tá? O livro foi O Pior Ano da Sua Vida, né? Pablo Marçal, que é onde a gente iria retirar ali também alguns códigos para serem implementados na nossa vida automaticamente. Aprendi a questão de fazer o boot. O que é o boot? Quando você liga um computador ou uma máquina em alguma indústria por aí e tal, você verifica que ela faz ali um boot, né? O computador fica ali, né, rodando, inicializando, não é? É justamente isso. A nossa máquina é o nosso cérebro e ele é a maior máquina já inventada no mundo. Então, por que não fazer um boot também? Sabe? Então, quando você levanta, a primeira coisa que você deve fazer é esse boot. Estou falando de atividades, né? É o boot. Você fazer o boot, já inicializar, já visualizar o seu dia e colocar o seu dia como o que você quer que aconteça. E se você, o seu cérebro entender que aquilo que você quer é aquilo que você precisa, isso vai acontecer, tá bom? Ele fala também sobre princípio e regra, que é para a gente viver sobre princípios e, se necessário for, que quebremos algumas regras, tá? Porque as regras do ser humano não podem ir, as regras dos homens não podem ir contra os meus princípios, tá bom? Jogo em latim é uma palavra escrita jocus, que significa diversão. Então, o jogo da vida, a mentoria, seria a diversão da vida. Que na verdade a gente acha que viver é somente trabalhar, somente pagar conta e tal, e não. A vida há de ter desfrute, tá? A gente tem que desfrutar. E eu não estou falando de você tem que ter dinheiro para fazer uma viagem internacional, para fazer uma estadia num resort. Não, estou falando sobre desfrute. Por exemplo, no dia 4 de janeiro, eu acordo 4 e pouco da manhã e saio para a rua para fazer aí a minha caminhada. Eu não conseguia fazer a corrida ainda. E o que aconteceu? Eu vi o nascer do sol. Cara, é muito lindo. É muito lindo. Tá? É muito lindo. Então, são coisas que fazem diferença na vida da gente, tá? E a gente não se atenta, porque são coisas pequenas, e aí você quer já o resultado extraordinário, mas não, comece pelos pequenos. Comece pelos micro resultados, e aí você terá o resultado extraordinário, porque vai ser algo natural que vai chegar para você. Tá bom? Mudança de mentalidade é isso. É você começar a trabalhar a sua mente de forma que ela trabalhe para você e não o contrário. O que está acontecendo até dias anteriores é que a sua mente está trabalhando contra você e não a favor. Por exemplo, o nosso cérebro, ele quer que você economize energia, ele quer que você fique em estado letárgico. E não, é preciso movimentar-se, é preciso fazer exercícios físicos. Não para que você tenha um corpo perfeito, não é esse o objetivo, mas que você libere endorfina, que é o hormônio regulador da felicidade. Você, com esse hormônio em alta, você vai produzir mais, você vai ter uma vida mais tranquila, sem estresse, você vai ser uma pessoa melhor, tá bom? Então, as tarefas da semana são aquelas que eu já falei para vocês, certo? E aí a gente faz o seguinte: quando você está fazendo uma atividade primária, por exemplo, eu vou fazer minha caminhada, minha corrida, eu coloco meus fones de ouvido e aí eu vou ouvindo a Bíblia, certo? Ou no Spotify, ou no YouTube, qualquer plataforma aí que você queira, aí eu vou ouvindo a Bíblia. Ou às vezes eu vou ouvindo o resumo do livro da semana, porque é impossível para nós que somos pais, que somos funcionários, que somos maridos, que pertencemos a uma sociedade, ler um livro em uma semana,
ver um filme em uma semana e tal, e outras atividades, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer secundariamente, como atividade secundária, né? Você está fazendo a sua caminhada, você vai lá e ouve, coloca o seu fone de ouvido, tá bom? O resumo do livro do Pablo é muito interessante também. Eu, sendo vocês, eu partiria aí para o YouTube para ver, para ouvir, na verdade, porque é libertador, tá? É uma viagem para dentro de si mesmo e, cara, é muito interessante. Então a primeira semana foi essa. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a atividade que ele lançou lá, a palestra, né? Que para mim é fácil porque eu gosto de falar, mas tinha que ser para umas pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha contato assim social, né? Não era do meu círculo social. Então foi uma atividade aí que mexeu um pouco comigo. Por quê? Porque falei, cara, e agora? Eu vou fazer para quem? Como que eu vou convencer essas pessoas a me ouvirem? Mas eu vou fazer um vídeo só a respeito dessa palestra que eu dei, que foi muito legal. E ao final, nossa, valeu muito a pena. Eu cheguei a me emocionar, tá bom? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei qual que é o horário que você está vendo esse vídeo, mas saiba o seguinte: você pode, você merece e você consegue. Basta que você reprograme a sua mente. Basta que você comece a pensar de forma diferente, trabalhando a sua mentalidade para receber a prosperidade. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e que Deus os abençoe muito.